Copilot, as perguntas mais frequentes. O que é que importa falar e que nós elegemos para esta apresentação? Existe aqui um novo paradigma, para além de novas funcionalidades. Vamos também passar aqui pela oferta que está disponível na Vodafone. E temos aqui uma área de preocupações e dúvidas e perguntas dos clientes. Esta parte é feita com base nas várias reuniões que temos tido e com as perguntas diretas que os clientes nos fazem, as dúvidas que têm, e escolhemos aqui as principais e as que fazem mais sentido e que eram as preocupações preocupações e dúvidas que eram transversais a todos. Depois vamos mostrar aqui uma campanha que está ativa e vamos ter aqui uma área, algum tempo para perguntas e respostas. Continuando. Vamos falar aqui nesta parte do novo paradigma e funcionalidades. Vamos começar aqui por funcionalidades. Pronto, dizer que isto aqui é informação direta da Microsoft. Este produto está a ter uma evolução muito grande, ou seja, mais rápida do que o normal, o que faz com que apareçam com muito mais frequência novas funcionalidades e até alterações ao produto. Por exemplo, o produto até se chamava Microsoft Copilot 365, mudou para Microsoft 365 Copilot. Até nesse ponto existem mudanças. Em termos de funcionalidades, há funcionalidades novas que já foram lançadas. Aqui nesta apresentação falou-se de uma delas, que é a criação de agentes usando linguagem natural, ou seja, criar copilots especializados em determinada tarefa usando linguagem natural, e também a tradução em tempo real, por exemplo, em reuniões, ou seja, e utilizando a voz de quem está a falar. Por exemplo, eu poderia estar aqui a fazer esta apresentação e alguém estar a ouvi-la em tempo real em inglês, em espanhol, em francês, mas com a minha voz. Isto é uma das funcionalidades também novas. Qual é o novo paradigma? Ou seja, até agora temos falado muito em Generative AI, ou seja, muito virado para a inteligência artificial que nos ajuda a criar coisas, nos dá ali, é como se fosse o nosso assistente pessoal, uma vertente mais genérica, e agora fala-se, o novo paradigma é o Agentic AI. O que é o Agentic AI? São modelos especializados para determinadas áreas, que analisam informação muito específica e que são treinados para responder com base nessa informação. Um dos exemplos é uma parceria que houve entre a Microsoft e a Ordem dos Psicólogos e outras entidades, e que desenvolveram um Copilot para os psicólogos, que está disponibilizado neste momento para cerca de 27 mil psicólogos e que é especializado nesta área. Bem, vamos passar aqui à outra parte da apresentação que tem a ver com a nossa oferta. O que é que nós temos? Nós temos as duas ofertas. Temos o Generative AI e o Agentic AI. Em termos de Generative AI, ou seja, o propósito é criar conteúdo, auxiliar em tarefas criativas, libertar-nos daquelas tarefas mais repetitivas. A nossa solução em parceria, a nossa solução Microsoft para isso é o Microsoft 365 Copilot, ou seja, o Microsoft 365 Copilot funciona como um assistente virtual que interage com o utilizador e que, por outro lado, interliga com as aplicações do Office e ajuda-nos em tarefas como redigir ou resumir conteúdo, analisar dados, por exemplo, no Excel, que vimos há pouco nas apresentações, automatizar tarefas, obter informação, insights, analisando várias fontes, ou seja, não tenho que estar a procurar site a site, eu posso ir fazer um prompt e o Copilot vai analisar várias fontes fidedignas e dá-me ali uma insights com base em informação, em muita informação. Pronto, e incentiva também aqui a colaboração. Aqui
Um diferenciador grande do Copilot, do Microsoft 365 Copilot, é que analisa também a informação da empresa. Ou seja, eu posso ligá-lo àquilo que são os meus dados. Por exemplo, eu posso, quando faço um prompt, selecionar aqui a área do work, ele vai analisar informação interna. Por exemplo, ainda ontem fizemos aqui uma experiência de perguntamos no Teams qual é o posicionamento do Paulo Almeida relativamente ao Copilot, por exemplo. E pronto, e dizia ali aquela informação toda que é um pró-Copilot, digamos assim. E também temos aqui uma parte, um attach, eu não posso fazer o attach de documentos e pedir que fazer prompts, ou seja, a prompt é o pedido que nós fazemos ao Copilot, ou seja, analise neste documento determinada informação e ele pode analisar diretamente no documento. E também pode fazê-lo numa URL, mas isso já podia ser feito. Uma grande diferença do Copilot, do Microsoft 365 Copilot, integra com todas as aplicações, ou quase todas, do Microsoft 365, do Office, ou seja, eu se abrir o Outlook tenho acesso direto ao Copilot, se estiver no Word tenho acesso direto ao Copilot, se estiver no PowerPoint ou no Excel, e assim consecutivamente, ou no Teams. E acede à informação interna da empresa, ou seja, alarga o espectro de análise. Indo aqui, e tem um pouco a ver com aquela apresentação que vimos há pouco, as 10 coisas muito... escolhemos aqui 10 coisas muito úteis e muito simples de fazer, que o utilizador faz de forma muito automatizada, porque é muito friendly user, e que ajudam bastante, como por exemplo, imaginem, nós podemos entrar numa reunião, atrasamos, chegamos 10 minutos depois e não queremos perder o que se falou de início. E ele pode fazer automaticamente um recap daquilo que se falou até agora, até ao momento. E eu posso continuar a reunião tendo já uma ideia daquilo que já foi falado. Ou por outro lado, tirar automaticamente notas de reuniões. Por exemplo, é muito útil estarmos numa reunião com um cliente, ele tira notas e nós depois pegamos nessa nota e a partir dessa nota podemos fazer pedidos a outras áreas, ou seja, pedir ao Copilot, por exemplo, para, com base nesta informação, faça um pedido específico disto ou daquilo, ou depois organiza, ou mandar um e-mail. É muito útil e até mesmo para nós termos o recap daquilo que foi falado, ou seja, se formos pegar nesse tema passado X tempo, vamos às notas do Copilot e vemos o que é tudo o que foi abordado e coisas que já não podemos já não nos lembrar muito bem. Outra coisa muito importante são aqueles e-mails, aquelas threads de e-mails imensas, com perguntas e respostas muito grandes e que às vezes são um bocado chatas de acompanhar desde o início. E o Copilot faz um recap, faz uma análise e resume todas as conversas e nós podemos olhar para aquilo de uma forma mais sintetizada, sem ter que estar a ler o e-mail de cima a baixo. Aqui, obter informação específica a partir de documentos, foi aquilo que falei há pouco. Nós podemos ir para uma informação, a um contrato, uma informação comercial, uma informação técnica, um documento, e pedir especificamente para fazer uma pergunta específica sobre determinada questão. Quer dizer que ele vai analisar ali no documento e nós poupamos o trabalho de ler o documento todo de cima a baixo. Pronto, pedir sugestões, ou seja, isto aqui entra na parte criativa, eu posso ter uma apresentação e peço sugestões de títulos, ou posso querer criar um determinado tipo de evento e quero que ele me dê ali o input sobre um esboço de uma agenda para esse evento, também é muito útil. Criar documentos a partir de um prompt é muito interessante. Há bocado, naquela apresentação, estávamos a ver a criação do PowerPoint, mas também pode ser uma criação de um e-mail.
nós podemos ter um rascunho daquilo que queremos e pedimos ao Copilot para completar, e depois até podemos dizer se queremos isto de uma forma mais formal, mais informal, podemos adicionar informação, ou seja, ele ajuda-nos. É mesmo, é um assistente, é um assistente. Por exemplo, pesquisar informação com base no tema, na pessoa, olha, aquilo que falamos há pouco, eu sei que alguém falou num determinado tema, mas eu não me recordo bem qual foi a posição da pessoa. Eu posso perguntar diretamente, ele diz-me qual é a posição e onde é que foi ver. Normalmente vai ver as conversas do Teams, vai analisar os e-mails e dá-me ali uma síntese daquilo que é a ideia daquela pessoa sobre um tema específico. E depois, se quiser confirmar, ele diz onde é que foi ver. A tradução, isto é extensível a muita coisa, ou seja, pode ser a tradução das reuniões em tempo real, pode ser a tradução de documentos, é extensível a muita coisa. Também perguntar, viu-se há pouco, prioritizar, perguntar quais são as prioridades do dia ou quais são os meus e-mails prioritários, e neste ponto nós conseguimos ensinar, ou seja, quando falamos em treinar o algoritmo, é um pouco isto, ou seja, nós podemos pouco a pouco ir dizendo o que é que para nós é prioritário, ou seja, ele já parte de uma base daquilo que possa ser prioritário, mas eu posso especificar que este tema para mim também é prioritário. Ele começa a analisar dessa forma. Pronto, ao criar documentos a partir de um simples rascunho. Isto são coisas simples em que, do dia a dia, em que o Copilot nos ajuda. E isto são coisas muito diretas, isto não tem complexidade nenhuma em fazer. É alguém que tenha o Copilot, tenha o Copilot instalado de uma forma muito automática e autónoma, consegue fazer estas coisas. Depois há outras coisas que com o tempo e com a experiência a pessoa vai conseguindo pesquisar. Bem, adiante. Também temos soluções de agentic AI, ou seja, em que o propósito é criar copilots especializados em determinadas tarefas muito específicas. Pronto, e o que nós temos é o Copilot for Sales, ou seja, é dedicado às equipas de vendas, interage com o CRM e tem como objetivo fornecer insights, ajudar nos fluxos e ajudar-nos a personalizar a interação com os clientes. Ou seja, ele vai-nos logo dando ali prompts que têm interesse para aquilo que estamos a tratar, ou vai-nos até alertando e dando informação importante com base na ligação que tem com os CRMs, ou nesta informação toda que ele analisa. Depois temos o Copilot for Service, que está destinado aos centros de atendimento e que basicamente consegue fornecer, os centros de contacto, consegue fornecer-nos insights em tempo real, isto na altura em que estamos a ter uma conversa com o cliente ou que existem dúvidas do cliente, isto vai melhorar drasticamente a experiência dos clientes. E finalmente temos o Copilot Studio, que o objetivo é estender o Copilot, é exatamente criar os tais agentes, que podem ser agentes mais simples, que podem ser com linguagem natural. Eu posso pedir que seja criado um agente, mas depois também há outros agentes mais complexos e aí já entra no mínimo o low code, ou seja, a programação mais gráfica do que propriamente em código, mas para isso é preciso ter uma licença específica que é o Copilot Studio. Além destes agentes de que falamos, já existem diversos criados por verticais, por exemplo, para a agricultura, para a distribuição, para a educação, para a área das finanças, e que podem ser alguns
alguns são gratuitos, outros são pagos, mas que já há várias entidades que criaram agentes específicos. Bem, agora vamos entrar aqui nas tais das principais preocupações e dúvidas dos clientes. Uma que salta logo à vista e que todos perguntam tem a ver com a confidencialidade, porque nós quando estamos a fazer perguntas ao Copilot, de certa forma, podemos estar a pôr informação ahm, da empresa. E no Microsoft 365 Copilot, estamos inclusive a dar acesso à informação interna da empresa. Pronto. O que é que acontece aqui? Estas versões empresariais não utilizam as nossas prompts para treinar o algoritmo em si. Ou seja, por isso essa informação não passa. Da mesma forma, o mesmo acontece com informação da empresa, não sai do âmbito da empresa. A outra preocupação tem a ver com os utilizadores da empresa, porque se ao usarem o Copilot não vão poder aceder à informação interna da empresa que normalmente à qual normalmente não têm acesso. E aqui também existe essa segurança, ou seja, o Copilot atua em conformidade com as políticas e regras definidas, as permissões e os privilégios de acesso que já estão definidos, ou seja, ele interliga e, por exemplo, o utilizador, quando faz uma pergunta, por exemplo, no âmbito financeiro ou do âmbito comercial, o Copilot só vai analisar aquela informação que esse utilizador já tem acesso. Não vai buscar dados, não vai, dentro da empresa, não vai buscar dados aos quais o utilizador não tem acesso. Por isso, deste ponto de vista, houve uma preocupação da Microsoft, e não podia ser de outra forma, porque estamos a falar de dados e da confidencialidade dos dados, houve essa preocupação e isso está configurado, é garantido, pode ser aliás, pode ser configurado e garante-se que o acesso à informação não vai ser feito assim de uma forma desgarrada. Outro tema é a ligação do Copilot a outras fontes de dados. Por exemplo, o Copilot aqui tem acesso automático, mas que também pode ser definido ao ambiente Microsoft, ou que está no SharePoint, ou que está no OneDrive. Consigo aceder ao que está no meu computador, dependendo das regras de configuração, mas dá automaticamente para fazer isso. Mas eu posso ter dados, por exemplo, no Dropbox ou, ou na Google, ou, por exemplo, num Salesforce, e quero obter quero ter essa ligação. Ou seja, existe uma ferramenta na Microsoft que serve para o Copilot, mas também serve para outras aplicações, que é o Graph Connectors, que permite fazer essa ligação. Para já estão mais de mais de 100 conectores criados para diversas aplicações, em que ou seja, o facto de estarem os conectores criados quer dizer que essa conexão é feita de uma forma muito simples, mas no caso de não estarem criados, podem ser feitos conectores personalizados, usando aqui a API do Graph Connectors. Por isso ele interliga com outras coisas. Aliás, quando se faz os tais agentes especializados, tem que obrigatoriamente haver a interligação com outras fontes de dados. E atenção que quando se fala aqui que isto é um novo paradigma, os utilizadores começam a usar o Generative AI, mas começam a sentir que podem aumentar muito mais a produtividade se conseguirem depois também, paralelamente, criar agentes específicos para as suas áreas.
Pronto, o outro tema tem exatamente a ver com a criação de agentes personalizados. Ou seja, já está disponível neste momento. Eu posso estar no meu Teams e automaticamente criar um agente por linguagem natural. E atenção que estes agentes já têm certas interligações, ahm, ou seja, já têm aqui a capacidade de se interligar, por exemplo, com o Power Apps ou com o Power Automate. Ou seja, eu não tenho que ir programar essa ligação. Se um agente precisar dessa ligação, ele já o faz. Está limitado àquilo que já está feito, mas é possível criar agentes usando linguagem natural, de uma forma muito simples. Ou seja, eu quero um agente que faça isto, que aceda à informação tal e que faça determinada coisa. Por linguagem natural é possível fazê-lo. Mas, depois, se quiser agentes ainda mais específicos e mais personalizados, aí sim temos que ir para o Copilot Studio. Outro tema tem a ver com o Copilot para Power BI. Ou seja, é possível, mas obriga um licenciamento que é o Fabric Capacity a partir do F64. Ou seja, é um licenciamento que é caro, tem a ver com capacidades de armazenamento de informação que estão no Azure e que depois são analisados ao qual o Power BI tem acesso e que depois tem ali inteligência artificial a ajudar-nos a pegar nestes e a trabalhar estes dados. Vamos então entrar aqui na parte da campanha, uma campanha que está disponível até 1 de abril de 2025 e que permite 15% de desconto por 3 meses, no mínimo 10 licenças ou no máximo, e até ao máximo de 300. Atenção que para que o cliente possa ter Copilot, precisa ter aqui tem que ter, o Copilot tem um add-on, o Copilot para Microsoft 365 é um add-on a determinadas licenças, por exemplo, às licenças Business, o Business Standard, o Basic, o Standard, o Premium, ou as licenças Enterprise, que são as E3, E5, ou, por exemplo, aos Exchange. Ou seja, é sempre necessário ter licenças base, mas isto tem uma lógica, que o Copilot para o Microsoft 365 Copilot vai trabalhar em cima das ferramentas do Office, ou seja, do Office, não, do Microsoft 365. Se o cliente não tiver Microsoft 365, não faz sentido ter o Microsoft 365 Copilot. Bem, a campanha é esta. Até 1 de abril, qualquer cliente que adquira no mínimo 10 licenças e até um máximo de 300 licenças tem 15% de desconto nos primeiros 3 meses para estas licenças e a promoção é até 1 de abril de 2025.